Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar do anime que vai contar a história que acontece em um mundo devastado por uma invasão demoníaca. O protagonista, Kyle, né? O protagonista que se chama Kyle. Calma aí. Um segundo. Né? E ali, o Kyle acaba subjugando o Rei Demônio com toda a força que ele tinha. A última força que lhe restava para vencer essa batalha ele acaba usando, né, para subjugar o Rei Demônio. Mas então ele acaba vendo uma pedra mágica ali brilhando, chamando a atenção dele. Ele toca nessa pedra e acaba sendo enviado de volta 4 anos atrás. Armado com as memórias e experiências de sua vida passada, ele aproveita essa segunda chance na vida para garantir que a história trágica não se repita, né? Para garantir que toda a história trágica não se repita. Estou falando desse anime chamado New Saga. Então já solta o dando like, comenta embaixo, compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio, né? Nesse episódio nós vemos que o Kyle, depois de todo aquele duelo e tudo mais, ele fica observando o Tyrion, que tinha dominado mais a espada sagrada Rand, né? A espada sagrada que ele tinha pego e tudo mais. E ele começa a compreender o porquê dele ter falado que a demônia, né, a demônio fêmea, que ele deixou escapar, né, era uma pessoa boa, não tinha nenhuma vontade de lutar e tudo mais, pois parecia que ela não tinha vontade de lutar e que os demônios eram fortes, mas não davam medo nele. Ele percebeu que os demônios eram fortes, poderosos e tudo mais, mas ele não tinha muito medo desses demônios. E ali naquele momento, a Liz e a Urza acabam aparecendo, se aproximando. E ele, ao ver elas, pergunta como elas estavam. A Liz fala que não sofreu muitos arranhões, muitos ferimentos e tudo mais. Mas ela precisou fazer um descanso, né? A Urza, como ela já tinha descansado bastante, ela também não sofreu muitos ferimentos graves. E eles logo partiriam dali. Mas antes eles tinham algumas coisas para resolver, né? No caso, o Kyle. E ele junto com a Sildônia vão até a casa do Gasus, pois o mesmo queria falar com ele, pois tinha uma coisa para dar, né, como agradecimento por ter salvo a cidade, por ter lutado contra os demônios e tudo mais, né? E ele tinha feito 2 bainhas, uma pro Kyle e uma pro Tyrion, né? Enquanto isso, a Sildônia, ela estava conversando, né, com o Go, porque o Go tenta pedir para Sildônia ficar com ele, no caso. Ele tinha se apaixonado pela Sildônia e tudo mais. Mas a Sildônia, por ser um espírito que vive na espada do Kyle, ela não podia abandonar ele, entendeu? Então, ela tinha que continuar sua jornada com o Kyle. Ela tinha que finalizar toda a jornada com o Kyle, né? Ela tinha que fazer tudo isso. Só que, com isso, né? O Kyle tinha Liz, Urza e Sildônia com ele. Ou seja, ali naquela cidade, na cidade Karan, né? Ele acaba ficando conhecido, né? Ele acaba, né, ficando conhecido como o herói sensual, né? E o Caio já tinha ensinado bastante ao Go sobre os golems, a Sildônia tinha ensinado bastante coisa sobre como fazer os golems. O Caio tinha dado um financiamento para ela produzir esses golems e tudo mais, né? Ele acaba ficando conhecido em Karan como o herói sensual. Depois ele acaba indo ver a Miranda, que relata as complicações de saúde do imperador, que ele tinha morrido, e isso agravou por conta dele ter tentado trazer a glória pro reino e tudo mais, pra Karan e tudo mais. E que ele fez tudo por Karan, mas ele tinha deixado uma mensagem falando de tudo que ele tinha feito para tentar atingir os seus objetivos para com o seu reino. E eles acabam indo embora e iriam relatar tudo que aconteceu em Karan para a Rainha de Zirgos, que é aquela princesa que eles salvaram episódios atrás, né, da tentativa de matarem ela por conta do pai. O pai ordenou que ela fosse morta, para que o irmão assumisse o trono e tudo mais, mas ela acaba assumindo. E ela acaba recebendo o convite para uma festa no reino de Gargan. E esses príncipes do reino de Gargan, né, do Império de Gargan, eles queriam conhecer os heróis de Zirgos, né? Os servos da rainha de Zirgos vão ali para um canto, esperam
Theron, Kyle, Lizzie, Urza, Sildônia. Ali eles acabam se aproximando e vendo toda aquela comoção. Eles se aproximam, tentam saber o que estava acontecendo, qual era o assunto, o que eles queriam, né? E ali dentro daquele momento, né? Dentro daquela hora, eles vão diretamente para Gargan. Os príncipes de Gargan estavam pensando, o que a gente vai fazer? Pode ser mentira, pode ser isso. Só que um dos príncipes é um dos que o próprio Kyle conhece e tem uma certa amizade com eles no seu passado, né? Na sua outra vida. E agora ele não conhece nada mais do Kyle. Só sabe da fama dele como o herói de Zirgos, né? Como o cara que salvou Zirgos, como o cara que salvou Karan, né? Porque ele protegeu Karan da invasão demoníaca e tudo mais. Mas os príncipes não acreditavam que isso era real. Então eles chegam, participam da festa e tudo mais. Enquanto estava sendo feita a viagem, a Lísia, a Urza e o Tyrion estavam jogando um pouco dentro da carruagem e tudo mais. A Urza sempre perdia porque ela não conseguia manter uma expressão um pouco mais fria, entendeu? Pra não dar a pista da situação toda dentro do jogo, né? Ou seja, por isso que ela sempre perdia. Mas quando eles chegam ali e participam da festa, tava tudo de boa, o Caio vai ali um pouquinho só pra, né, curtir um pouco e tudo mais, né? Fica ali, respirar um ar e tudo mais. Uma garota se aproxima dele, conversa com ele. O príncipe do Império de Gargan se aproxima dele e faz uma proposta. Chama ele para servi-lo, né? E que ele não teria outra escolha a não ser fazer isso, senão ele iria ser morto por esse príncipe, né? Ou seja, ou ele serve o Império de Gargan, ou ele morre. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Genil Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando o dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.